Eu vou iniciar falando para essa criançada que está aqui nos honrando hoje com a sua audiência. Quando eu era do tamanho de vocês, da idade de vocês, uma professora inesquecível, que se chamava Antonieta de Barros, que foi a primeira e única afrodescendente a ser eleita deputada estadual do estado de Santa Catarina. A professora Antonieta de Barros olhou para nós e disse: estudem meninos, que vocês serão prefeito, deputado, governador, advogado, médico, engenheiro. Estudem que vocês ocuparão função de destaque na sociedade. E eu, senador Jorge Viana, imaginei naquele momento, mas isso é impossível. Eu, filho da costureira Dona Tide e do jornalista de província, seu Moacir, ser prefeito, ser governador, ser deputado, ser senador? Pois bem, eu quero dizer a vocês, eu estudei e hoje estou aqui saudando a presença tão importante de vocês todos que aqui compareceram no plenário do Senado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo essa tribuna hoje para exaltar duas personalidades que já pertencem à história deste país. O advogado Saulo Ramos e o cientista e compositor, o cientista e poeta Paulo Vanzolini. São duas perdas irreparáveis. Dois protagonistas dos acontecimentos históricos desse país nas últimas 6 décadas. Paulo Vanzolini era um pesquisador, um cientista, um zoólogo de fama internacional. E, ao mesmo tempo em que se dedicava à sua atividade no Instituto Butantan, ao mesmo tempo em que produzia conhecimentos, principalmente na área da herpetologia, era o boêmio que na noite paulista produziu joias do cancioneiro popular brasileiro, como Ronda, Na Boca da Noite e Volta por Cima. Ao mesmo tempo em que se apresentava como sambista, em que se reunia com músicos e outros compositores da noite paulistana, Paulo Vanzolini articulava a criação
da importantíssima Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESC. Paulo Vanzolini era um homem universal. O poeta mineiro dizia: há pessoas que não morrem, encantam. Paulo Vanzolini nos encantou durante toda a sua vida. E o que dizer do advogado José Saulo Pereira Ramos? Ele que nasceu na mesma Brodowski de Cândido Portinari. Ele que vai exaltar pelo resto dos tempos a pequenina Brodowski, tendo lá nascido. Ele que também era poeta, escritor, jurista, que teve uma vida marcante nos tribunais deste país. Mas eu quero exaltar do advogado Saulo Ramos a articulação que fez para que Mário Covas, ainda jovem, inexperiente, se alçasse a uma candidatura à Prefeitura de Santos. Foi aquela candidatura que representou o primeiro passo na construção da carreira magnífica deste grande brasileiro, desse inesquecível brasileiro, desse brasileiro que se afigura sempre na nossa memória como uma das maiores reservas morais desse país. Pois Saulo Ramos estava lá, articulando Mário Covas, o jovem Mário Covas, como candidato a prefeito. Mas eu quero exaltar do advogado Saulo Ramos a sua presença na defesa dos direitos humanos, dos perseguidos pela ditadura, daqueles que foram estigmatizados pelo regime autoritário. E a grande obra de Saulo Ramos, ele que era discípulo da figura inexcedível de Vicente Hall. Eu quero elevar a luta que teve como culminância todo o processo de estabelecimento da verdade em relação à morte de Vladimir Herzog. Foi através apenas de Saulo Ramos, através da sua inteligência, não podendo fazer na área criminal, mas fazendo na área civil, que a nação começou a cobrar, a nação começou a pedir, a nação começou a exigir a verdade sobre a morte de Vladimir Herzog, que foi torturado e assassinado no silêncio da masmorra. Saúdo, portanto, neste momento, a memória desses dois grandes brasileiros. Paulo Vanzolini, que Deus o tenha no meio daqueles com que conviveu,
outros poetas paulistas e paulistanos que já foram, fazendo o melhor samba, a melhor canção, a melhor música, que representa o que tem de melhor a criação e a alma brasileira. Saulo Ramos, que a tua luta em defesa dos direitos humanos no episódio mais conturbado da vida brasileira te exalte para sempre na memória do nosso povo. Senadora Ana Amélia estava pedindo uma parte, senador. Concedo com muito prazer essa nossa colega guerreira. Caro senador Luiz Henrique, eu queria me associar à homenagem que Vossa Excelência, da tribuna do Senado, faz a esses dois personagens encantadores. Deus dá talentos às pessoas e, como dizem as Escrituras, a gente tem a obrigação de multiplicá-los. No caso de Paulo Vanzolini, eu acho que ele foi generoso nas duas áreas, da ciência e da música. E o que ele deixou de legado, Paulo, além de toda a admiração do campo científico, foi também em relação à produção da música maravilhosa, e todos sabem, não mesmo os não paulistas sabem de cor algumas das músicas mais memoráveis que ele produziu e escreveu, refletindo a realidade de São Paulo. Queria também fazer uma referência à memória de Saulo Ramos, que eu conheci como consultor-geral da República, esse era o nome que se dava a essa designação, no governo do ex-presidente, nosso colega José Sarney. E sempre é uma pessoa de fino trato, de bom trato, um homem muito cavalheiro, muito cioso das suas posições e das suas ideias. Também concordo com Vossa Excelência sobre a preocupação dele com os direitos humanos. Mas quando eu li o livro Código da Vida, encantou-me a facilidade do intelectual Saulo Ramos. E, sobretudo, a história que ele narra no livro, que é digamos, um enredo muito interessante, prende a atenção. Só que não são personagens fictícios, são personagens reais. E um deles eu passei a conhecer e admirar mais, que foi o caso do ministro César Peluso. E a outra narrativa que ele faz no mesmo livro é contar uma história de pescadores. E, usando a linguagem dos pescadores da região do interior de São Paulo, com um pouco mineiro, que parece quase um Graciliano Ramos. Então, o Guimarães Rosa, pela forma como ele escreve e traduz aquela linguagem desses pescadores. Então, eu queria saudá-lo pelas duas homenagens justíssimas que faz a esses dois grandes brasileiros. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Em junho de 2012, eu escrevi um artigo no Jornal Notícia, onde compareço todo domingo, a respeito desse livro extraordinário. Eu peguei o Código da Vida e fui até o fim de uma sentada, como diziam os antigos. Era um livro que tinha uma estrutura que nos instigava a prosseguir, até descobrir o desfecho daquele caso que ele relata ao longo de todo o Código da Vida. Mas eu escrevi o seguinte: o Código da Vida, ao qual estou me referindo, é aquele que revela um escritor que eu não sabia, de um advogado que eu conhecia. Saulo Ramos foi uma figura estelar na advocacia brasileira. Uma figura polêmica, como todo advogado é. Mas certamente ocupará um lugar importante na história, seja na história forense, seja na história da vida pública nacional.
Paulo Vanzolin, de noite este país vai rondar a cidade a te procurar e vai encontrar a tua presença na tua obra. Muito obrigado.